Pessoal, boa tarde, boa noite. 18 horas já. Vamos começar. Em primeiro lugar, queria agradecer aos professores que gratuitamente, voluntariamente, aceitaram participar desse evento. É o segundo evento que a gente vai fazer. E fiquei muito feliz de estar conseguindo fazer pela segunda vez. E esse ano nós vamos dedicar o simpósio à memória do saudoso professor Fernando de Oliveira, que esteve aqui no primeiro simpósio, fez uma palestra sensacional, falando sobre um projeto que ele idealizou e conduz, que é o projeto Cria Lavras. Então, o objetivo desse simpósio esse ano, e nós resolvemos fazer virtual porque a pandemia impediu que ele fosse presencial, como foi o primeiro, é homenagear a memória do professor Fernando de Oliveira e, ao mesmo tempo, nós resolvemos criar uma vaquinha virtual. A campanha já está no ar. Nós vamos falar da vaquinha aqui ao longo do simpósio. E o objetivo dessa vaquinha virtual é justamente arrecadar recursos para o projeto que o professor Fernando criou, idealizou, o projeto Cria Lavras, né? E então, ao longo da apresentação, nós vamos, em alguns momentos, falar um pouco mais sobre essa vaquinha virtual. E eu pediria que vocês compartilhassem a transmissão que está sendo feita pelo Facebook do Centro de Alta Performance, para que mais pessoas possam assistir. A sala do Zoom já lotou, mas vocês compartilhando, mais pessoas podem assistir. Nós tivemos um número muito grande de pessoas inscritas, então, por favor, eu pediria que vocês compartilhassem. Eu vou passar a palavra para o Vlamir Mota Campos, para que ele faça a abertura do simpósio. Vlamir, boa noite, por favor. Boa noite, Domingos Pandeló, boa noite a todas e todos. Eu sou Vlamir Mota Campos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, diretor jurídico da ADAB. É uma honra estar presente com vocês nesse segundo simpósio do CAP, com uma causa tão nobre que é fomentar o projeto Cria Lavras. Esse projeto, como o professor Domingos Pandeló nos informou há pouco, ele é o legado do saudoso professor doutor Fernando Roberto de Oliveira, o Fernando que nos deixou no dia 16 de outubro de 2019. O projeto Cria Lavras foi criado em 2007 na Universidade Federal de Lavras e desde então tem sido uma ferramenta fantástica de transformação social, de inclusão social, de jovens, de crianças em situação de vulnerabilidade social, que através do atletismo puderam e estão seguindo, acessando o ambiente universitário. Muitos desses alunos que participaram do projeto Cria Lavras hoje já estão formados e tiveram a sua vida transformada através do esporte e principalmente através desse projeto fantástico idealizado pelo professor Fernando Roberto de Oliveira. Professor Fernando, que foi o primeiro diretor técnico científico e de alto rendimento da ADAB, o professor Fernando, que é um dos fundadores da ADAB também. Então, eu peço a todos e todas, nos ajude no compartilhamento dessa vaquinha virtual que foi criada como objetivo social desse simpósio. A nossa meta
é arrecadarmos R$ 26.860. Nós temos 2 meses para atingir essa meta. Graças a Deus e à generosidade de muitos, em 2 dias nós já arrecadamos R$ 4.450 através de 31 doadores. Para doar é muito fácil, basta preencher um cadastro no site benfeitoria.com/crialavras, benfeitoria.com/crialavras. Você pode nos ajudar com qualquer valor. Todo valor é extremamente bem-vindo e 100% desses recursos serão aplicados no projeto CriaLavras. Falar da memória do Fernando Roberto de Oliveira é muito fácil. O Fernando nos deixou fisicamente, mas ele está vivo no legado do projeto CriaLavras, ele está vivo no coração de todos que tiveram a honra de conviver, de compartilhar do amor do Fernando pelo próximo. O Fernando, ele era um adepto do amorismo. Ele dizia que ele não tinha tendência política, partidária e nem filosofia. O Fernando vivia o amorismo, que é o amor incondicional pelo ser humano, e para isso ele trabalhou todos os dias da sua vida levando amor, transmitindo a generosidade e nos ensinando a sermos seres humanos melhores. É uma honra para a DAB, nosso presidente Clodoaldo falará em breve, participar desse simpósio, ser um apoiador institucional desse simpósio, que, como o nosso presidente do simpósio, professor Domingos Pandeló, nos apresentou, é em homenagem ao Fernando Roberto de Oliveira e, principalmente, através do legado do Fernando Roberto de Oliveira. Então, não vou me alongar. Gostaria de agradecer a todos os professores que estão generosamente contribuindo com esse simpósio, doando o seu tempo, compartilhando o seu conhecimento de forma democrática. Esse simpósio já é um sucesso, inscritos, um número absurdo. Isso mostra o tamanho da credibilidade de todos os professores que apresentarão esse projeto fantástico, projeto de extensão da Universidade Federal de Lavras, criado em 2007, que já transformou vidas. O Fernando costumava dizer que o CriaLavras não é um projeto esportivo, é um projeto educacional que utiliza o esporte como ferramenta pedagógica. E, devido ao talento de muitos desses atletas, de forma despretensiosa, muitos foram campeões mineiros, campeões brasileiros, campeões sul-americanos, disputaram campeonatos mundiais, disputaram Jogos Olímpicos da Juventude, e tudo isso graças à iniciativa e à disposição do professor Fernando Roberto de Oliveira de fazer o bem. O projeto CriaLavras não tem nenhum patrocínio privado ou particular. Ele é um projeto de extensão da Universidade Federal de Lavras, como eu falei, com o apoio da Prefeitura de Lavras. Porém, o apoio da Prefeitura de Lavras é com relação ao transporte, de levar os alunos para o projeto. A universidade cede o seu espaço, cede os seus equipamentos e auxilia em viagens, no transporte. Então, nós precisamos de recursos para a manutenção de todas as demais despesas do projeto CriaLavras. Projeto CriaLavras, que é feito de forma absolutamente voluntária. Hoje, o head coach é o professor Pablo Ramon, que está aqui entre nós, e também tem como treinador o Pedro Oliveira, filho do saudoso professor Dr. Fernando Roberto Oliveira. Ambos trabalham de forma voluntária. O projeto CriaLavras também é responsável pelo maior camping de atletismo do Brasil, que já está na sua 13ª edição. Esse camping que é realizado todos os anos, desde 2008,
sempre no mês de janeiro. Repito, o maior camping de atletismo do Brasil. Então, muitíssimo obrigado, sejam todos muito bem-vindos, desejo um excelente simpósio, compartilhem, como o Pondeló falou, compartilhem da transmissão, nos ajudem a democratizar o conhecimento, nos ajude a democratizar essa nossa vaquinha virtual. Pondeló, meu amigo, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que o Fernando está aqui entre nós e muito feliz por essa ação. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Wlamir Matos. Eu vou passar agora para o professor Clodoaldo Carmo, para que ele continue. Clodoaldo, por favor. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer, Pondeló, pelo convite. Muita satisfação para todos nós poder participar desse evento e principalmente pela homenagem ao professor Fernando. Talvez algumas das pessoas que estejam aqui não entendam muito o que a gente está dizendo, mas é uma pessoa que fez a diferença na vida de muitas outras pessoas e que mesmo partindo desse plano para um plano diferente, continua interferindo ainda na vida de muita gente por conta do legado que ele deixou. Então, é uma pessoa que goza de muito respeito e estima de muita gente que está aqui hoje. Como o Wlamir falou, a ADAB é uma das apoiadoras institucionais desse simpósio, principalmente por conta de quem o organiza, você, obviamente, e por conta da homenagem ao professor Fernando. Explicando um pouquinho para vocês, a ADAB é uma associação sem fins lucrativos, formada por ex-atletas da modalidade de atletismo, que se reuniram e entenderam que poderiam devolver para o atletismo um pouco daquilo que o atletismo nos deu dentro da nossa formação acadêmica e também dos valores que a gente adquiriu ao longo da vida, principalmente por conta do esporte. O esporte seguramente transformou a vida de praticamente todas as pessoas que hoje fazem parte da ADAB. A ADAB tem, por princípio, uma coisa muito importante, que é a democratização da informação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Compartilhar conhecimento, trocar ideias, trocar experiências, trocar vivências, fazer com que as informações cheguem nos locais mais longínquos desse país, para que a gente diminua esse ato que existe entre o que se pratica em determinadas regiões do país, não sei se menos desenvolvidas, mas com menos acesso à informação, e esse é um dos modelos, uma das formas que a gente pode fazer com que informação de qualidade chegue nesses lugares e que esses profissionais possam se atualizar e possam aproveitar desse conhecimento e dessas experiências. Dito isso, eu queria novamente chamar a atenção para vocês, a gente já deixou 2 ou 3 vezes no chat o link da vaquinha virtual, que o Wlamir acabou de falar para vocês. Ela é importante, esse é um projeto muito importante para o atletismo brasileiro, um projeto que acontece junto à Universidade Federal de Lavras. Procurem conhecer um pouco mais do projeto, um projeto que transformou a vida de muita gente. Tem alunos do Fernando que estão na sala hoje, Panda, alunos que entraram na universidade por conta do Fernando e que estão fazendo o seu doutorado hoje por conta do legado que o Fernando deixou. Então, isso resume um pouco também tudo que o Fernando fez, um pouco daquilo que a ADAB acredita. A ADAB acreditava nos mesmos princípios que o Fernando. E aí é com muita satisfação que a gente participa desse simpósio, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. É o segundo e logo mais a gente vai estar pensando em números muito maiores do que esse. É um evento que veio para ficar, seja no modelo presencial ou no modelo online, como está acontecendo agora, mas os objetivos são muito importantes e esse compartilhamento de conhecimento faz parte daquilo que todos nós da ADAB acreditamos. Parabéns pela tua iniciativa, por aproveitar mesmo
num momento tão difícil como esse, de distanciamento social, de manter esse simpósio de pé, né, de idealizar a continuidade do simpósio, ao segundo, e também pela homenagem prestada ao nosso grande amigo Fernando Roberto de Oliveira. Obrigadão. Muito obrigado, Clodoaldo. Bom, eu, na verdade, não fiz nada. Quem está fazendo são vocês, os professores que vão palestrar aqui e vocês que se inscreveram para assistir. Eu só tive a ideia, alguns anos atrás, sentado aqui nessa cadeira, e quando eu tive, estava um amigo meu que se formou comigo, o Anderson, ele falei, cara, eu vou fazer um simpósio de alta performance. Ele, quando? Eu falei, daqui 2 meses. Ele falou, você tá louco? Ele falou, quem que você vai chamar? Aí eu falei, vou chamar o Fernando de Oliveira, Daniel Bolosa, Guilherme Artioli, falei vários nomes. Ele falou, você tá doido? Aí eu mandei para os 3 primeiros, nessa ordem, e os 3 aceitaram. Eu falei, pronto, o simpósio está feito. Né? Então é isso, só sai em função da colaboração de todos vocês. Bom, vamos continuar aqui, que a agenda tá cheia, e agora a gente vai... o Pablo Ramon e o Pedro de Oliveira, eles vão justamente apresentar o projeto Cria Lavras. Eu já deixei disponibilizado aqui o compartilhamento de tela. Eu vou pedir para que vocês não compartilhem, só quem for apresentar compartilhe. E vou pedir também que vocês deixem os microfones fechados, só quem for falar, apresentar, deixar o microfone aberto. Ramon, está me ouvindo? Pablo? Opa! Eu já deixei pronto para compartilhar, vocês podem começar agora. Show de bola. Abrindo a tela. Abriu aí? Show. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade, né, de estar podendo falar um pouco mais, né, do Cria Lavras, né, uma coisa que é uma atividade que a gente já tem o costume de fazer sempre, a gente gosta de fazer isso, a gente opta por tentar passar para mais pessoas, né. Então, queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre o projeto, que a gente tanto se orgulha de fazer parte, né. Bom, a gente vai falar sobre o Cria Lavras. Eu vou falar, Pablo Ramon Domingos, foi orientado do professor Fernando durante algum bom tempo. Pedro, que também está à frente do projeto hoje, foi orientado também do professor Fernando, mas ele foi orientado em mais aspectos, né? Não foi orientado só no aspecto acadêmico, não. Bom, basicamente, vou direto à parte já do projeto, para a gente entender como funciona. O projeto, o Fernando, quando ele chegou a Lavras, ele teve alguma dificuldade, pensando na parte esportiva, ele conseguiu observar algumas necessidades. E uma delas é que, em geral, os projetos esportivos, né, eles não têm formação, eles não têm colaboração com formação educacional. Eles têm uma ideia do esporte do fim pelo fim dele mesmo, né? O esporte seria o começo, o meio e o fim. E isso não é interessante quando a gente parte da premissa de que a carreira do atleta ela não é eterna, né? Então, havia essa necessidade, né? Além disso, precisavam de projetos com abordagem sustentada cientificamente, né? A gente não pode fazer única e exclusivamente o que a gente acha que vai funcionar, ou que a gente já fez alguma vez na vida, ou alguma coisa assim, ou que a gente já viu alguma vez na vida. A gente precisa ter uma sustentação científica, né? E o professor Fernando, o professor doutor, tinha esse embasamento para poder colaborar num projeto desse porte. Além disso, né, com o lado humano dele, que o Vladimir já destacou, ele sempre pensou no próximo. E aí, com isso, ele tinha a preocupação com a relação de diminuir as perdas para o trabalho infantil, né, que as crianças pudessem ser crianças. E não necessariamente elas precisassem trabalhar, ou seja, tentaria promover, de alguma maneira, a possibilidade de que elas continuassem sendo crianças enquanto fosse necessário. E, a partir disso, ele pensou em um modelo de promoção e atração para o atletismo, e dessa maneira surgiu o Cria Lavras. Bom, o que é o Cria Lavras, né? Onde é o Cria Lavras, né? Lavras é uma cidade no sul de Minas Gerais. Há quem diga que ela fez parte do caminho dos escravos na busca do ouro aí pelo interior do Brasil. Então, acredita-se que aqui tem muitos talentos, biológicos, pelo menos.
E a partir desse tanto de gente, não me pergunte as referências de todas as fotos, porque isso aqui a gente plagiou do Fernando, a gente copiou da apresentação dele essas imagens, e aí a gente tem as fotos do camping, tem fotos das crianças quando mais novas, que hoje são atletas do projeto. Mas basicamente é isso, e ele acontece em parceria e dentro da Universidade Federal de Lavras. Como é que é essa ideia, né? Qual que é essa intenção? A gente parte da ideia de que precisa ter uma integração entre a universidade pública, ou seja, ela é financiada pelo povo, e esse povo precisa ter um retorno. Esse retorno não necessariamente seriam com atividades do campo de ensino, né? Então, usa-se os recursos da universidade para promover a comunidade, a sociedade que tem ao redor da universidade, para que elas tenham interesse em estar na universidade, né? Então, essa integração entre o investimento da pessoa como população e o retorno que a universidade pode promover para eles. E aí surgem os objetivos do CRIA Lavras, né? Qual o objetivo, né? O primeiro é incrementar a prática de atletismo entre as crianças e adolescentes de Lavras e região. Isso é um objetivo fácil, mas é perceptível do ponto de vista esportivo. A ideia de detectar, selecionar e promover talentos, pois, como já disse, acredita-se que aqui na região tem bastantes bons atletas, independente do esporte. E o terceiro, que é o mais importante, né, que é o principal objetivo do projeto, do CRIA Lavras, que é integrar o esporte à formação global dos jovens, tornando a universidade um ambiente possível e desejável. Ou seja, colocar essas crianças dentro da universidade para que elas se sintam atraídas a estar lá, nem que seja a princípio para treinar e para que depois seja para estudar. Esse basicamente é o nosso principal objetivo. Bom, e quando a gente fala das crianças, né, a gente vai promover as crianças, a gente vai as tratar como talento. E a gente já parte da ideia de que talento é perspectiva, ele é dinâmico, ele pode alterar de acordo com o tempo. E por isso é bastante importante um projeto bem instrumentalizado. O talento ele se divide em alguns aspectos, ele pode ser biomotor, psicológico, social, ou seja, o somatório desses três fatores, desse tripé, ele é o suficiente para poder a gente promover um talento, né? Então a gente não necessariamente vai identificar só por uma via, né? Só pela via biomotora, as capacidades físicas. E aqui a gente consegue perceber que a gente tem um caminho, quando mais próximo da esquerda, mais próximo da genética. A gente não tem muito o que alterar, né? A gente só precisa achar a criança. E ainda eu brinco que é só achar a criança. E mais para a direita, né, o aspecto psicológico e social, a gente tem um pouco mais de alteração, um pouco mais de possibilidade de alteração. E aí é que entra a importância de um projeto bem estruturado. Na promoção do talento esportivo, né, a gente tem a ideia, né, como objetivo de ter um início do treinamento precoce. O que é isso? É as crianças começarem a fazer atividades o mais cedo possível. Fazer atividades o mais cedo possível não necessariamente significa treinar atletismo. A gente vai mostrar isso aqui mais para frente. Há uma regra, entre aspas, descrita na literatura, que seria a regra dos 10 anos, né? E a ideia é que, para que você alcance a sua melhor performance em alguma habilidade, você tem que ter praticado ela por pelo menos 10 anos. E o modelo que a gente usa é baseado na literatura, um treinamento a longo prazo, ele se divide em 3 fases, que seria a fase de formação básica geral, a parte inicial mesmo, de dar uma base de carreira para essas crianças, futuros atletas. Depois disso, um treinamento específico e, então, um treinamento de alto nível, sem que a gente pule etapas. Bom, e ainda a gente tem a intenção de fazer a manutenção do ambiente de vida infantil. Por quê? Porque as crianças, elas são crianças, elas não são adultos. Então, nós precisamos, através, mesmo com o treinamento, por ser um processo sistematizado, a gente precisa garantir essas condições durante as atividades, que elas continuem sendo crianças. E aí o CRIA Lavras, a gente se divide dessa maneira, né? O grupo de pequerruchos de 6 a 9 anos, os iniciantes de 10 a 12 e os intermediários de 13 a 15. Como funciona isso? As crianças mais novas, elas fazem esportes coletivos, diferentes esportes coletivos, porque as pessoas que trabalham no CRIA hoje, que promovem essas atividades, elas são alunos da universidade. E aí a gente vai contando com um público que sempre está rodando, então diferentes vezes a gente tem esportes diferentes. Às vezes está tendo basquete, às vezes é frisbee, às vezes é futebol, às vezes é handebol, e a gente vai complementando com a formação deles.
esporte de combate, dança, esporte de rebatida, cultura todos os dias, porque a gente parte da premissa de que cavalo também corre, então não necessariamente a gente precisa ensinar apenas as habilidades físicas, e um princípio ali de mini atletismo. Depois disso, a gente tem um grupo da iniciação, a gente parte da ideia de provas combinadas, mas as provas combinadas não são as provas combinadas do atletismo, né? São as combinações, as diferentes combinações das provas do atletismo, ou seja, trabalha com marcha atlética e salto, arremesso e uma barreira ou algo do tipo. Voltamos à ideia da dança, os esportes coletivos, iniciamos a partir de promoção própria um festival esportivo, né? Um festival participativo, para que essas crianças elas iniciem as participações em eventos, e além disso mantemos a ideia de cultura. Um grupo de intermediários, de 13 a 15 anos. Eles começam o processo de iniciação, o treinamento, eles têm um grupo de provas, vamos direcionando para mais próximo do salto, mais próximo das corridas de velocidade, mais próximo das corridas de resistência. Mantemos a ideia da dança, as competições e, além disso, a cultura. Bom, o nosso modelo, a nossa ideia, a princípio, ela funciona quase que exclusivamente para que a gente mantenha a atração dessas crianças. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente precisa de ter mais ou menos 10 anos de prática para se tornar exímio naquela habilidade? Se eu não tiver esses 10 anos, se eu não tiver esse tempo de inferência na vida delas, quem tiver esse tempo vai ganhar a briga. Então, nós precisamos manter elas atraídas a estarem no nosso ambiente, né? E nós usamos o atletismo, né? O esporte como ferramenta de atração para o momento posterior. Qual a outra ferramenta? Qual a ferramenta que a gente usa? Uma delas é o camping, que surgiu junto com o professor Neilton. Eles trazem os atletas de alto nível, e encontram com as crianças de todos os níveis, e as crianças veem as suas referências treinando do lado delas, dormindo no colchão do ginásio do lado delas, servindo o café da manhã para elas, e isso faz com que elas se mantenham atraídas a permanecerem no projeto, esperando a próxima versão, né, o próximo ano de campo. Promovemos, como eu já disse, um festival semestral, né, são 2 festivais por ano, que nós fazemos aqui em Lavras para promoção do atletismo escolar. Nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e, por isso, a gente consegue recrutar as crianças da cidade para participar desse evento. Aqui são algumas fotos, porque o festival escolar não precisa ser numa pista. A gente faz dentro do ginásio, já fizemos muitas. E a ideia, o Pedro pode complementar melhor, mas aqui a ideia são alguns resultados que nós obtivemos em 3 anos de projeto socioeducacional. Fomos vice-campeões brasileiros interclubes, fomos campeões brasileiros interclubes da categoria menores, atual sub-18, e atletas participando dos Jogos Sul-Americanos Escolares. Em 3 anos com o objetivo social, nós tivemos bastante êxito esportivo, que para alguns projetos que são esportivos não é possível. Agora o Pedro assume. Boa noite, pessoal. Eu não vou me apresentar novamente, porque o Pablo já falou, mas se caso alguém estava presente na sala no momento, meu nome é Pedro de Oliveira, eu sou filho do professor Fernando Roberto de Oliveira, e assim, o Pablo caracterizou, ele comentou, né, falou a respeito do projeto, e agora eu vou contar um pouquinho da história, por detrás da criação, mostrar a linha de raciocínio que levou o projeto a ser realizado, né, ser criado dessa forma, e depois a gente vai apresentar alguns resultados. O idealizador, o professor Fernando, né, aí à esquerda, e na direita o período onde ele ainda era aluno, ele cursando o curso de educação física, e ele era praticante de atletismo, ele era atleta, ele fazia a prova de 400 metros com barreira. Durante a graduação, ele ainda tendo contato com a modalidade, ele sempre organizou corridas de rua na região onde ele morava, sempre tendo essa interação, querendo trazer, fomentar e disseminar o atletismo. Então, eram corridas de rua para pessoas mais velhas, crianças, né, tentando promover essa interação. E no ano de 2008, assistindo os Jogos Olímpicos de Beijing, assistindo a final dos 100 metros, eu vi o Azafapau correndo e comentei com ele que eu gostaria de fazer atletismo, sendo que eu nunca soube que ele tinha sido atleta. Então, isso deu um estalo, né, na cabeça dele, que como ele, professor, doutor, ex-atleta, de repente o filho dele tem o desejo de fazer a modalidade, então quem não ele para
realizar esse anseio, né, essa vontade. Então, ele vivia me chamando de culpado. E então foi assim, juntando essa questão, essa história dele durante o período da graduação, a adolescência e o fato de eu ter pedido para começar a treinar, foi o que deu início ao projeto. Mas o que diferencia, né? Qual que é a grande diferença? Por que a gente está aqui para falar um pouco mais a respeito disso? O que diferencia de um simples projeto esportivo? Então, agora eu vou mostrar, né, as vivências que ele teve durante esse processo que levaram ao fim, ao modelo Cria Lavras. Um dos atletas favoritos, né, que ele idolatrava é o Alberto Mantorena, conhecido como El Caballo, que é o atleta de Cuba. E aí, o que acontece? Alberto Mantorena foi o primeiro, ele foi campeão olímpico dos 400 e dos 800 metros. Isso fez ele se interessar, né, por Cuba, conhecer um pouquinho a respeito do regime socialista e conhecer um pouco mais adentro da parte esportiva. E o que se pode observar quando a gente faz uma análise, eu fiz uma análise dos últimos 4 anos de Jogos Olímpicos, então aqui Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 e Brasil 2016. O que a gente observa é que, tirando o ano de 2016, no caso que os Jogos Olímpicos foram realizados no Brasil, Cuba sempre esteve à frente do nosso país no quadro de medalhas. Só que só tem um pequeno, grande problema. Essa é a diferença, tanto territorial quanto populacional, entre Brasil e Cuba. Ou seja, como que um país menor, com menos habitantes, tem um êxito esportivo melhor do que o nosso? Então, aí já teve o primeiro questionamento. Além disso, durante o processo de graduação, do processo de doutorado dele, ele teve a oportunidade de treinar no Centro Esportivo de San Lugar, na Espanha. E esse é o sonho de qualquer treinador, de qualquer modalidade do alto rendimento, onde tem tanto a parte da infraestrutura quanto a parte do conhecimento científico, porque, por ser uma instituição de ensino superior, de treinar atletas, porque as condições são as melhores possíveis. Eu coloquei aqui alguns resultados, né, mostrando sobre a quantidade dos atletas e os serviços e as modalidades oferecidas lá. Então, tem N modalidades esportivas e desde a criação até o ano de 2008, foram 46 atletas que treinaram lá, tiveram medalhas olímpicas ou paralímpicas, 347 campeões mundiais e assim 500 campeões europeus e vamos crescendo exponencialmente. Ou seja, é um centro de referência. Então, sendo assim, teoricamente, é necessário que existam centros iguais a esse para assim se ter o alto rendimento e assim ter um êxito esportivo bom. Será que essa é a solução do problema? Então, aí a segunda dúvida. Estudando, né, um pouco sobre o tema de promoção, seleção e detecção, seleção e promoção de talentos, sempre cai no estudo a respeito do que aconteceu na Alemanha Oriental, que durante um período eles implementaram, né, eles tiveram a ideia de submeter todas as crianças, né, a maior parte das crianças das escolas, a tentá-las introduzir num programa de treinamento. E eles tiveram um êxito, porque qual que foi a grande sacada deles? Bem, se eu preciso das crianças, onde é o local onde mais tem crianças? Nas escolas. Então, eles tiveram esse processo, eles criaram esse modelo, onde eles unificaram, né, eles massificaram a prática esportiva dentro das escolas, uma vez que as crianças já estavam lá. Então, aí surgiu o terceiro ponto, que é ter esse link da parte da iniciação esportiva dentro das escolas, porque assim o seu N, né, a quantidade de praticantes aumenta exponencialmente. E durante o período onde ele dava aula na FEBEM, ele teve a oportunidade de conviver com o Dietrich Gärtner, que foi nada mais, nada menos do que o treinador de Ademar Ferreira da Silva. E para quem não conhece, Ademar Ferreira da Silva é o primeiro bicampeão olímpico, né, da história do nosso país, bem como
pentacampeão sul-americano, tricampeão pan-americano, decacampeão brasileiro e obteve mais de 40 títulos e troféus internacionais e nacionais. Ele fazia a modalidade do salto triplo. E o Dietrich, uma coisa que ele comentava, né, que ele falava do meu pai, é que quando o aluno sai da graduação, ele vê testes e pesquisas e protocolos, e Dietrich Derder, nessa idade, se eu não me engano, ele tinha 73 anos, era um senhor de idade, idoso, e ele falava que o meu pai, no caso, ele precisava ter mais calma, que ele precisava desenvolver o olhar do treinador, porque às vezes os modelos mais simples são os modelos mais interessantes. Então, aí temos a quarta pulga atrás da orelha, porque como que o treinador de um atleta bicampeão olímpico, com todos esses resultados, fala que os modelos mais simples são os mais interessantes. E o quinto ponto agora eu vou falar um pouquinho sobre a história de um filme que ele adorava contar, que caso alguém ainda não tenha assistido, eu aconselho a assistir, que é o Contador de Histórias. Fala sobre a questão das oportunidades, né, dadas para os indivíduos, e que às vezes essas oportunidades são fundamentais e primordiais para você proporcionar mudanças na vida de um indivíduo. Então, o papel do educador é educar, mas não só de conhecimento acadêmico, conhecimento científico, e sim a ideia de você estar educando para a vida. Então, eu não vou dar spoilers falando muito a respeito do filme, mas a ideia central fala a respeito disso, das oportunidades, de pessoas onde não se acredita que não vão ter perspectiva de futuro, e que isso não é bem assim que acontece na prática, desde que tenha uma pessoa dedicada e com o objetivo de ajudar da melhor forma possível. Então, depois desses 5 passos, né, dessas 5 dúvidas, vem a parte de que você já tem algumas ideias, você começa a pensar, você vê alguns modelos, você começa a pensar, e aí chega um momento onde a pessoa ela precisa criar o seu próprio modelo. Então, levando em consideração essas vivências, essa questão dos modelos, onde ele pesquisou da Alemanha, tanto de Cuba, quanto do filme, das vivências pessoais, ele criou um modelo próprio. E uma frase que marca, que caracteriza bem, é a frase de Heráclito, que ele diz que nós não podemos pisar 2 vezes no mesmo rio. Então, se alguns modelos vêm sendo utilizados que não são tão efetivos, alguma coisa tem que mudar. Então, começamos por aí. Mas o que acontece? Esse homem com esse sorriso encantador, essa é uma característica imprescindível de treinadores e bons professores, né, docentes. Digamos assim que ele fugia um pouco da regra que nós estamos acostumados. Então, esse modelo tradicional, ele quebrava um pouquinho esses paradigmas. Tem um vídeo, eu coloquei um vídeo, esse aqui é um vídeo do segundo GIEMO, que é Jornada Internacional a respeito do movimento humano. Eu não sei se o vídeo está fluindo da melhor maneira para vocês, mas como é que um professor, doutor, durante a apresentação de uma jornada internacional, ele faz uma dancinha dessa? Então, isso já mostra que a pessoa ela é diferente. E, além disso, tem uma frase marcante que diz: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, é lógico, ele tem N amigos, mas o Neilton é dos amigos que eu mais convivi, que eu mais convivo e que eu tenho uma relação próxima. O Neilton é esse indivíduo aí. E que também, desculpa, Ney, não é uma pessoa muito normal, no mesmo sentido que eu comentei a respeito do meu pai. Só que o que é esse normal? O que é a ideia de normalidade, né? Ele é anormal no sentido de que não é comum e frequente você ouvir a história de um treinador que, de repente, levou um grupo de atletas, com aproximadamente 40 atletas, para ficar na sua residência porque não havia lugar para eles ficarem, eles teriam que dormir no ônibus. Esse não é o tipo de história que você escuta normalmente. Então, o que essas pessoas anormais elas têm em comum? Além do amplo conhecimento e das experiências de vida,
São pessoas que têm amor relacionado ao esporte, né, às atividades que elas praticam, e que se dedicam de cabeça, coração, corpo, alma e outros adjetivos que não vieram à minha mente no momento. Então, como o Pablo falou, só destacando, o camping de atletismo, que é um dos nossos melhores modelos de atração e de manutenção das crianças, foi idealizado pelos dois, no formato que ele tem até hoje, né, que ele tem atualmente. E ele passa por toda essa ideia da criação do modelo, e uma tecla que a gente bate é a ideia de que o projeto é um projeto acessível, e tendo em consideração o modelo da simplicidade. Em que outras situações as crianças têm contato com atletas olímpicos, com doutores sentados na grama, conversando com a criança, brincando, tirando sarro. A ideia, se você quer promover o esporte, de ter esse contato direto com as escolas, trazer as crianças das escolas, ter a interação com os professores de educação física. Então, esse é um modelo que a gente busca trabalhar e que a gente busca solidificar e difundir. Então, aí, algumas fotos, né, mostrando se eu não me engano, essas fotos são do primeiro camping e de algumas competições, onde crianças, né, de nível socioeconômico mais baixo, correndo, interagindo com atletas que participaram de Jogos Mundiais, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, enfim, onde que essas oportunidades são dadas para essas crianças. Além do mais, crianças, até onde elas podem ir? Se eu não me engano, essa aqui é na República Tcheca. Onde que crianças, né, nesse caso meninas de nível socioeconômico baixo, mal têm a possibilidade de viajar para outra cidade, às vezes outro estado, onde que elas teriam a oportunidade de viajar para outro continente, aqui no caso as meninas da nossa cidade participando viajar de avião sozinho, inclusive, para participar de um mundial escolar na República Tcheca. E assim, destacando novamente o que o Pablo já disse, esse projeto, o diferencial é que ele é um projeto socioeducacional. Então, assim, esses resultados esportivos, eles apareceram, mas o objetivo principal não era o resultado esportivo. Então, assim, o que a gente quer demonstrar? A partir do momento que você busca criança, você tem essas estratégias de manutenção, você tem treinadores capacitados e você tenta mudar o ambiente que essa pessoa vive, você consegue bons resultados, tanto do ponto de vista pessoal, do indivíduo como ser, um indivíduo social, quanto atleta. Por exemplo, o caso da atleta Jennifer Nicole, aqui no primeiro campo de atletismo, inserida nesse projeto socioeducacional, posteriormente participando de competições escolares, onde tinha a disponibilidade de uniformes do Pan-Americano, se eu não me engano, isso aqui é do Pan-Americano de 2007. Então, tirando foto, sonhando com isso no futuro. Posteriormente, representando o país na categoria menor, na modalidade de atletismo, e posteriormente representando o país, medalhando na categoria sub-23, e assim, posteriormente, está aí a Jennifer aqui, representando o país na seleção adulta. E ela não foi submetida a um projeto esportivo, e sim, de novo batendo na tecla, um projeto socioeducacional. Então, aí agora eu vou passar para o Pablo. Bom, basicamente, essa é a ideia de apresentar o porquê de ter construído esse modelo, como foi esse modelo e os resultados que eles que alcançou, né, com esse modelo, né? E o que foi determinante, né? Foi determinante porque essas crianças elas tiveram a oportunidade de, não por obrigação, mas por entenderem, por acreditarem, por vivenciarem cotidianamente, eles tiveram um incremento comportamental, um incremento do aproveitamento escolar. Até tem um boletim aí, né? Falta de ética, a gente colocou o boletim, mas é um boletim legal de se olhar. A gente tem a possibilidade da inserção do conhecimento nas comunidades, ou seja, essas crianças elas são submetidas a um processo de cultura
e elas vão adquirindo essas informações, elas vão levando essas informações para suas casas e assim difundindo para sua família, sua comunidade, todo mundo que está com ela ao redor. A gente apresenta também uma crítica à atual estrutura social, né? Uma estrutura machista, uma estrutura racista, uma estrutura patriarcal. A gente sempre faz essa crítica e aí dá para ver 2 exemplos de foto aí que conseguem apresentar isso. E, além disso, tem a relação com a representatividade e negritude, porque a densa maioria desses participantes, eles são negros, e a ideia é que eles consigam se ver, se visualizar, perceberem-se como referências, se aceitarem e assim já começa no primeiro ponto, né, que é não serem preconceituosos consigo próprio. E aqui a gente apresenta alguns resultados, né? Jogos Universitários Brasileiros, né? O JUBs. Fomos terceiro colocado no masculino, por equipe, em Goiânia. Segundo colocado em Goiânia também no feminino. Essa é a primeira vez na história, que uma universidade federal fica no pódio por equipes. E aí, em 2018, foi a segunda vez na história, ou seja, escrevemos o nome 2 vezes consecutivas ali. Em 2018, em Maringá, nós ficamos em segundo lugar no geral feminino. E aí, como o professor Fernando sempre dizia, todo aperto é pouco, né? A partir desse trabalho, acho que o único centro que teve pista construída já tendo equipe no Brasil, desse legado olímpico, essa foi a primeira que aconteceu, e a pista veio para um lugar que já tinha equipe, né? Todo aperto sempre vai ser pouco, né? E aqui o nosso principal resultado, como eu disse, o nosso principal objetivo era que as crianças olhassem para a universidade e vissem aquilo como algo atrativo. Cria Lavras foi considerado um projeto transformador pela Secretaria de Estado de Minas Gerais em 2018 e aqui nós justificamos o porquê, né, de ser um projeto transformador. No primeiro tópico são os alunos que foram graduados, que eram do projeto e eles se graduaram na universidade. E no segundo tópico são os alunos que ainda estão em graduação, ou seja, são vários e vários, inclusive não sei a quantidade, eu não sei quantos são, porque a gente parte da premissa de que cada um deles é importante à sua maneira, né? Então nós optamos por não estratificá-los em números, e sim individualmente. Então esse é o nosso principal resultado encontrado no Cria Lavras. E aí é aquela ideia, né? Pedro gosta dessa parte. Fala, Pedro. Então, essa foi a apresentação dele durante o campo de treinamento da Confederação em Bragança Paulista. E esse foi o último slide que ele usou para encerrar a apresentação, onde depois que os objetivos, né, são alcançados, é fácil falar a respeito do que já foi feito. Mas se alguém fosse perguntar para ele lá no início, quando ele ainda estava começando, antes da criação do projeto, enquanto ainda era oficina de esportes, aonde ele queria chegar, ou que objetivos ele queria alcançar, muito provavelmente ele não ia adivinhar e falar de forma exata o que acontece hoje. Mas, com certeza absoluta, o que ele ia falar é que o importante é começar e que o importante é começar e que a segunda parte mais importante é sonhar longe. Sempre estar pensando fora da caixinha, sem tentar se limitar. E ali à esquerda a gente tem a foto de uma das atletas que começou muito nova. Se não me engano, acho que ela tinha uns 8 anos, 7 anos quando começou a fazer parte do projeto. Atualmente ela já foi medalhista de bronze no Troféu Brasil. E assim, é a ideia do encanto, que ele sempre colocou amor relacionado a tudo que ele fazia. E acreditamos que essa é a melhor forma de trabalhar, ou seja, com competência e colocando amor e dedicação. E à direita, a forma com que ele sempre encerrava as apresentações, essa é uma foto bonita, falando sobre a respeito da utopia. Que o que é utopia? A utopia é o que todos nós sonhamos, que é a respeito da ideia de uma sociedade perfeita, tudo perfeito, sem desigualdade, direito de oportunidade para todos. Só que a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Sempre vai haver desigualdade, sempre vai haver dificuldade, enfim. Mas a utopia, para que ela serve? Ela não serve para a gente imaginar que é algo inalcançável,
mas sim que a gente sempre precisa trabalhar nessa direção para tentar mudar. Ou seja, tem que pensar mundialmente, pensar amplamente e você agir socialmente, ou seja, mudar o seu microcosmos dentro da sua casa, dentro da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. E assim, se mais pessoas tiverem essa linha de raciocínio, com certeza o montante, né, o quantitativo de pessoas pensando dessa forma, aí sim a gente vai conseguir fazer uma melhora significativa a nível macro, por assim dizendo, né? Então, assim a gente termina a nossa apresentação. Quero agradecer ao Pandeló, ao Vlamir, ao Clodoaldo. São muitas pessoas, muitos nomes, tanto pela iniciativa, quanto pela Neilton, tanto pela relação profissional, quanto pela relação pessoal. E é sempre gratificante, né, estar falando a respeito do projeto, tanto, de novo, pela parte profissional, quanto pela parte pessoal, né, a ligação que eu tenho com isso. Sou quem sou hoje graças ao projeto, graças a vocês, graças ao meu pai, em memória. E muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo. Bom, e aí, como a gente já disse, né, se você quiser ajudar o Cria Lavras, a gente tem a opção de participar do nosso financiamento coletivo, né? Que nós atrelamos os nossos valores, né? Os valores dos estudos, os valores ensinados pelo professor Fernando, e os valores Cria Lavras. Assim a gente forma o Cria Lavras e quem pode ajudar a gente somos todos. Todos nós podemos nos ajudar a partir dessa ideia do financiamento coletivo. Mais informações tem lá no nosso Instagram. Eu ia pôr o dedo na tela, mas ninguém ia ver, né? Então eu vou passar o mouse. Cria Lavras Atletismo. Sigam lá na página do Instagram, que a gente tem algumas informações. A gente está à disposição para colaborar da melhor maneira sempre possível, tranquilo? E é isso. Muito obrigado, Pedro, Pablo. Muito legal o projeto Cria Lavras. O professor Fernando de Oliveira apresentou para a gente aqui no primeiro simpósio do CAP, e tem uma história engraçada, rapidinho, 1 minuto. Eu falei para ele, Fernando, 50 minutos cada apresentação, você precisa de um pouco mais? Ele falou assim para mim, negão, se você falar 50 minutos, eu apresento 50 minutos. Se você falar 5 horas, eu apresento 5 horas. Aí eu falei, beleza, 50 minutos então. Ele demorou 1h45. E aí esse ano, quando eu estava montando o segundo, eu falei por WhatsApp, em momentos separados, com o Pablo e com o Pedro. Falei, estou pensando em colocar 30 minutos para vocês apresentarem. Dá para vocês? Vocês querem um pouco mais? Eles falaram, a gente segue a linha do Fernando. Se você falar 15 minutos, a gente apresenta em 15. Se você falar 2 horas, eu falei, não, beleza. Aí eu aumentei para meia hora, porque a linha do Fernando eu conheço. Mas muito legal. Esse projeto é um projeto sensacional. Então, a nossa ideia é dedicar esse simpósio à memória do professor Fernando, mas a gente queria fazer alguma coisa concreta, porque eu acho que ele ia gostar mais da coisa concreta do que a homenagem em si. E qual é a coisa concreta? A coisa concreta é a vaquinha virtual. E, pessoal, eu sei que a gente está num momento difícil de pandemia, é um momento apertado para todo mundo, mas qualquer contribuição é muito bem-vinda, né? Dinheiro de uma pizza já ajuda muito o projeto. Então, o nosso pedido é esse. Compartilhem essa ideia, que é uma ideia que vale a pena ser apoiada, é uma ideia séria, né? E muito obrigado todo mundo que está aqui assistindo, e muito obrigado, Ramon e Pedro, pela palestra. Sensacional. Só um minutinho falando do financiamento coletivo, né? A ideia do financiamento coletivo é que a gente consiga custear a casa dos atletas aqui de Lavras pelo período de 18 meses. Tem uma atleta de Burkina Faso que mora aqui, tem uma atleta de Minas Gerais mesmo, do interior de Minas, e tem uma outra atleta do Piauí que mora aqui também. Então a gente tem o nosso intuito é exatamente esse, de conseguir garantir para elas aí pelo menos mais 1 ano e meio de formação continuada junto aqui no CRIA, tranquilo? Exatamente, bem lembrado.